o animal tem início à vida reprodutiva, ela é chamada de puberdade. Essa puberdade ela vai estar relacionada ao início da manifestação da maturidade sexual, quer dizer, a partir do instante em que o animal está apto a se reproduzir de uma forma plena. Então, no caso, não é só o animal começar a apresentar alguns sinais de que está se desenvolvendo. Não, ele tem que estar maduro sexualmente. E aí também funcionamento dos órgãos ligados à reprodução. No caso das fêmeas, é identificado esse início da puberdade, quando ela atinge esse início de maturidade sexual, a partir do instante em que ela começa a apresentar o estro, ou cio, né? O cio é um nome mais popular, mas na literatura vocês vão encontrar muito a denominação estro, e não só isso, porque às vezes a fêmea começa a apresentar o cio, mas não necessariamente ela está pronta para reproduzir, que é quando a gente chama de cio falso, né, ou de animal que está apresentando um cio que não é fértil. E no caso da fêmea, quando ela tem essa maturidade sexual, é quando ela começa a produzir óvulos férteis, né, e óvulos viáveis. Dependendo da raça, dependendo do plano de alimentação, é que vai ocorrer essa variação de 4 a 7 meses. Existem raças que são precoces e onde as fêmeas vão apresentar essa característica bem mais cedo, né, em torno dos 4 meses. Já existem outras raças em que são mais tardias e aí as fêmeas vão apresentar mais para esses 7 meses, ou até mais, né, vamos imaginar uma fêmea que passou por uma restrição alimentar, a fêmea passou fome durante um período de desenvolvimento dela depois da desmama, em que o pessoal tem um cuidado muito grande dentro dessa fase para que essa fêmea não perca peso, que ela tenha um bom desenvolvimento para poder chegar nessa fase reprodutiva mais cedo. Se essa fêmea passar fome, o que vai acontecer com ela? Ela também vai atrasar o desenvolvimento do trato reprodutivo dela, fazendo com que ela tenha um atraso nessa chegada da puberdade. E aí ela vai apresentar essas características com 9, 10 meses ou até mais de um ano de idade. Para os machos, o macho ele vai apresentar essa maturidade sexual quando ele estiver produzindo espermatozoide viável. O que é esse espermatozoide viável? É aquele espermatozoide que tem capacidade de fertilizar um óvulo. Não é só o animal produzir esse sêmen, ter bons espermatozoides que sejam capazes de fertilizar os óvulos. E isso vai acontecer para os machos de 5 a 8 meses de idade. Quando a gente tratar de manejo dos animais, aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como é que eu preparo esse animal, né, no caso do macho, que não necessariamente ele vai ter essa produção espermática, mas que ele também tem a capacidade de fazer uma boa cobertura, que aí tem a questão de ir treinando esse animal e vários outros detalhes, tá, que são importantes de serem mencionados. E quando chegar no conteúdo de manejo, a gente vai tratar um pouquinho melhor sobre isso. Então, como é que eu posso acelerar ou retardar essa puberdade? Consanguinidade, para quem não conhece o termo, consanguinidade é quando ocorre cruzamento entre animais com algum grau de parentesco. Por exemplo, o pai cruza com as filhas, ou o avô com as netas, o irmão com as irmãs, que eles vão ter muitas características parecidas e, por conta disso, se um animal tiver algum defeito, esse defeito é aumentado, porque ele vai estar dentro dos dois indivíduos. Então, o produto desse cruzamento vai ter uma chance muito maior de apresentar esse defeito. E um defeito poderia ser o retardo da puberdade. Por isso aqui, consanguinidade é um ponto. Restrição alimentar severa. O animal passa muita fome. Então, por exemplo, aqui vocês estão vendo um exemplo do animal visto por trás, né, pelo posterior dele, e vocês veem um aspecto do corpo do animal muito magro. Então, vamos imaginar, tirando o ser humano, assim, e algumas exceções, quase bicho nenhum consegue ser fértil passando fome, nem com carência de reserva corporal. Então, o animal que passa fome, ele vai ter problema de reprodução. Então, o animal muito magro, ele vai ter problema, assim como o animal muito gordo também vai ter problema. Então, aqui a gente vê essa escala
de condição corporal, e essa escala de condição corporal é justamente para mostrar para a gente o que seria o ponto ideal para que essas fêmeas entrassem em reprodução. Seria aqui dentro, né, nessa escala de 1 a 5, esse valor 3. Esse valor seria um valor bem interessante para a reprodução dessas fêmeas. Outros fatores, isolamento das fêmeas em relação aos machos. A partir do instante em que as fêmeas começam a ter um maior contato com os machos, e depois disso ela passa um tempo sem ter contato, e quando depois ela tem contato de novo, existe um efeito na reprodução que é chamado de efeito macho. Geralmente, quando essas fêmeas são criadas, né, dentro de galpões, que são isoladas dos machos, quando o macho passa que entra em contato com ela, em 1 ou 2 dias essa fêmea vai e apresenta cio. É uma coisa bem natural que ocorre, e é chamado de efeito macho. A raça também é outro fator que vai interferir. Então, se a gente for pensar nas nossas raças nativas, são animais que vão apresentar essa puberdade, essa maturidade sexual já com perto de 1 ano de idade. Quando você trabalha com matriz da raça Landrace ou Lajoite, essas fêmeas elas vão apresentar essa puberdade em aproximadamente 6 meses de idade ou até antes do que isso. Se for aquelas raças chinesas, aí é com aproximadamente 4 meses de idade. Tem essa diferença e a raça ela afeta também essa questão da puberdade. Então, o que é esse estro ou ciclo estral? No caso das matrizes suínas, ele vai ter uma duração variável de 19 a 23 dias. São mudanças fisiológicas que vão ocorrer devido à produção, né, dos hormônios reprodutivos. Os hormônios vão ter ação sobre o organismo da fêmea e isso vai fazer com que ocorram mudanças fisiologicamente nesse animal. Esse ciclo estral começa, né, a partir da puberdade, após a puberdade, vai ter essa presença, né, desse ciclo estral, e que vão ser, e como diz ciclo, né, são etapas que se repetem dentro de um período. Qual seria esse período? 19 a 23 dias. Tá? Ocorre em média, aí a gente vê, em média 21 dias. Os suínos, eles apresentam um ciclo do tipo poliestro não estacional. O que essas palavrinhas significam? Poliestro, vários cios durante o ano. Tá? Então, quando falar uma fêmea, ela é poliéstrica, porque ela vai apresentar vários ciclos. E por que é não estacional? Porque ela não depende de época do ano específica para ter o cio. No caso do suíno, ele não tem esse problema. Então, seja aqui onde eu estou no Ceará, seja em Floriano, seja lá no Rio Grande do Sul, qualquer lugar, eles vão apresentar essa mesma característica. Esse quadro, ele vai falar sobre as características da fêmea ao longo do ciclo. Então, a gente vê qual é a duração de cada fase, como é que a vulva se apresenta, como é que se apresenta a secreção da vulva, o apetite do animal, como é se esse animal está comendo bem ou não, e como é que se comporta.